Se tem uma coisa que me prende à história de um anime, série ou o que quer que seja, é o mistério, então aqui eu reuni o que eu acho ser os melhores mistérios dos animes. Eu selecionei apenas mistérios que duram um tempo considerável na trama até serem finalmente revelados, então aqui não vai ter nada que durou só uns poucos episódios, nem revelações feitas sem ter nenhum grande mistério pré-estabelecido. E claro que eu só coloquei aqui coisas que eu já assisti ou li, eu não vou falar sobre coisas que eu não conheço, né? E se você tá com medo de levar spoiler aqui nesse vídeo, pode ficar tranquilo que quando eu for falar sobre as revelações, eu aviso e coloco na edição aqui do vídeo para onde você deve pular para fugir dos spoilers, beleza? Então vamos começar com o que eu acho que é o melhor mistério e a melhor revelação de todas, Attack on Titan. O primeiro mistério seria a origem dos titãs e depois surge o mistério dos humanos com poder de titã, mas conforme a história avança nós somos introduzidos ao porão da casa do Eren, o protagonista, e todos os mistérios passam a girar em torno do que tem escondido lá. A verdade sobre o pai dele, sobre os titãs e sobre o mundo estão todas escondidas no porão. A verdade só é revelada no final da penúltima temporada, e é isso porque eu acho que esse é o melhor mistério com a melhor revelação. Só quero que vocês se lembrem, pessoal, vocês se lembrem de quando você foi assistir Attack on Titan pela primeira vez, você foi lá ler a sinopse e descobrir que o anime se passa num mundo pós-apocalíptico e só o resto da humanidade estava naquelas muralhas, né? Beleza, você assiste a primeira temporada acreditando nisso. Você assiste a segunda e quase a terceira temporada também, inteira, acreditando nisso. E ao longo do tempo você foi criando suas teorias. A minha teoria era de que os inimigos vinham de uma outra muralha inimiga, que poderiam existir várias muralhas, por algum motivo a muralha deles tinha que sumir. Mas eis que vem o final da terceira temporada e a gente descobre que o mundo não acabou coisa nenhuma. Que esse tempo todo eles viviam numa ilha e que fora dessa ilha a humanidade permanecia intacta. Ed caiu o cu da bunda porque mexe com uma coisa que você acreditou desde o primeiro episódio. Essa revelação destrói tudo que você achava que sabia, é por isso que a última temporada também é a mais diferente de todas, porque mudou tudo, essa revelação mudou tudo. E até o final mais revelações são feitas, só que o mistério maior era esse mesmo. E antes de continuar, se você tá gostando desse vídeo e acha que eu mereço o seu like, clica aí no botãozinho, aproveita e também se inscreve no canal pra gente bater a meta de 2.000 inscritos. Dito isso, vamos pro próximo tópico, que é o One Piece. Mesmo pra quem só vê o anime, não tem muitos spoilers que eu possa dar aqui, considerando que ainda tem muita coisa pra ser revelada no mangá também. Mas o mistério maior de toda a trama é o que aconteceu no Século Perdido. Esse período da história que não se tem registros históricos e que o governo proíbe o seu estudo. 90% de todos os mistérios de One Piece giram em torno do Século Perdido, incluindo a maior pergunta de todas, o que é o One Piece. Mas também tem outras como quem é o Joy Boy, o Reino Antigo e entre outras coisas, né? No anime, o que a gente já sabe é que existiu um reino antigo que no período do Século Perdido foi destruído por uma aliança de países que mais tarde fundaram o governo mundial. No mangá, a gente descobriu recentemente que o reino antigo era uma civilização super tecnológica, o que já abre porta para muitas teorias. E os espectadores do anime estão perto de descobrir a existência dos deuses, né, com o Nika, o deus do sol. Outra coisa é que as frutas do diabo parecem vir da imaginação, só que essa parte ainda está meio vaga, falta explicação melhor para isso aí, né? Mas enfim, tudo faz parte do mistério do Século Perdido. Como ainda tem muita coisa para ser revelada, só o que eu posso fazer aqui é mandar as minhas teorias, né? Já que o reino antigo era super tecnológico, talvez o próprio One Piece seja um artefato científico. Talvez seja o artefato que deu origem a todas as raças de One Piece, incluindo os humanos, sendo os deuses como Nika e talvez o Insama, a raça humanoide original. Eu não sei se vocês lembram, mas outros deuses, além de Nika, o deus do sol, já foram citados faz tempo. São eles o próprio deus do sol, né? O deus da chuva, o deus da floresta e o deus da terra. Eu tenho um vídeo falando só sobre isso, então vou deixar o cardzinho no final para vocês darem uma olhada e também o linkzinho aqui em cima ou aqui, não sei. Mas enfim, se isso estiver correto, então o Século Perdido é só a ponta do iceberg, gente. A história que a Robin vai ter que desvendar vem de um passado bem mais remoto. E o próximo anime da lista é Dr. Stone. O mistério desse dura desde o primeiro capítulo, quando todos os humanos são transformados em pedra, até um dos últimos capítulos. E a pergunta principal que fica é quem petrificou a humanidade e por quê? Logo no começo, lá nos primeiros capítulos, o protagonista, Senko, ele faz as teorias dele e uma das coisas que ele imagina é que talvez aquilo não tenha sido exatamente um ataque. E sobre a revelação, caso tenha algum curioso aí que queira tomar spoiler, eu vou explicar bem direitinho pra vocês. Na terceira temporada, que vai sair esse ano, vão ser introduzidos os aparelhos de petrificação. São literalmente as máquinas usadas para petrificar a humanidade 3.700 anos atrás. Eles apelidam esses aparelhos de medusas, né? Porque tem tudo a ver, medusa, petrificação, é isso. O reino da ciência aprende a usar as medusas como arma e elas passam a ser uma parte frequente ali da história. Mas aí, no final, no momento da grande revelação, o que eles descobrem é que o inimigo da humanidade, aquele que transformou todo mundo em pedra, eram os próprios dispositivos de petrificação.
que o tempo todo as medusas, que existem numa quantidade de milhões, são uma civilização de máquinas conscientes, cada uma com sua própria consciência e personalidade. Se a revelação disso tudo já é de cair o cu da bunda, as motivações são ainda mais inusitadas. As medusas, elas são parasitas mecânicos. Agora, como assim, né? Elas viajam de planeta em planeta procurando formas de vida inteligente para poder parasitar, e ali elas escolheram os humanos. Só que parasitar em que sentido, né? Bom, é a partir daí que a gente vê que o Senko estava certo quando ele teorizou sobre a petrificação não ter sido um ataque, porque de fato não foi, gente, foi um presente. Ou pelo menos essa era a intenção. A forma de agir das medusas é mostrar a petrificação para a espécie hospedeira, essa espécie vai ficar feliz com isso, porque isso é a mesma coisa que a vida eterna, e vai começar a consertar as medusas e até produzir mais. E é assim que as medusas sobrevivem e se multiplicam, dando o presente da vida eterna para as espécies hospedeiras. O problema aí é a diferença entre a forma como os humanos e as medusas veem a vida. As medusas só veem a sobrevivência como prioridade. Elas não têm noção de qualidade de vida, por isso, na cabeça delas, elas acham que os humanos deveriam se sentir gratos por poderem ficar petrificados para sempre. Só que para os humanos isso não é o bastante, né? Viver para sempre não basta se você não vai poder viver de verdade, né? E depois que tudo isso é esclarecido, as medusas entendem que os humanos não servem como hospedeiros e vão embora. E existe um outro motivo de por que os humanos não servem como hospedeiros, mas acho que isso não vem ao caso. Tá na hora de passar para o próximo anime, que é Eden Zero. O grande mistério de Eden Zero deve ser introduzido na segunda temporada e gira em torno do Zig. A pergunta principal vai mudando um pouco ao longo dos capítulos, começa com por que o Zig ficou mal, mas depois a gente descobre que a personalidade malvada dele é a que é a original. Beleza, aí a gente começa a se perguntar qual é a origem dele, né? Então chega determinado arco e as revelações de peso começam. Primeiro, o Zig é o Chique do futuro, protagonista do futuro. Ou melhor, ele é o Chique de uma outra linha do tempo em que as coisas deram errado. E mesmo assim ainda fica a pergunta, por que ele quer o fim da humanidade? Por que o Chique desejaria uma coisa dessas? Só que no mesmo arco a gente descobre que o Zig não era exatamente o Zig. Beleza, ele é o Chique de outra linha do tempo, isso tá certo, isso não mudou. Mas as ações que ele tomou como um vilão não eram dele próprio, ele estava sendo controlado o tempo todo pelo verdadeiro inimigo, a Eden One, a nave. A gente descobre que a nave era consciente, né? E mesmo depois de tantas revelações, alguns mistérios persistem até hoje, como por exemplo a origem da Eden One, né? Que eu duvido que seja só uma explicação simples, como ela evoluiu, ganhou consciência do nada. Também tem as motivações da Eden One, porque já não tem como ser apenas uma rebelião das máquinas, né? Já não faria mais sentido. E a origem do próprio Chique, né? Porque mesmo sabendo que o Zig é o Chique, não explica a origem dele. Ele tem que ter nascido de alguém em algum momento, né? E também tem a questão das memórias das estrelas cintilantes que foram apagadas pelo Zig, e eu acho que ainda tem um mistério aí. Foi um mistério que foi construído há um tempinho, vai até esquecido por um tempo, mas acho que vai voltar em algum momento sobre as memórias delas que foram apagadas. E é claro, o mistério mais antigo de todos, que é a Mother. Eu não citei ela aqui antes porque eu acho que por mais que seja um grande mistério, não deve ter uma grande revelação. Acho que ela é uma deusa espacial e pronto, só isso. Mas eu posso estar enganado, né? Pode ser que seja outra revelação de cair o cu da bunda. E por último, eu deixei os mistérios de Chainsaw Man, primeira parte, especificamente. Acho que não tem uma pergunta central aqui, mas vários mistérios menores, como o que tem atrás da porta, quem é a máquina e o que ela quer, o que é o demônio da motosserra exatamente. O mistério da porta não é uma coisa muito grande. O que tinha atrás dela era só uma memória traumática que o Denji recalcou sobre o pai dele, que na verdade não cometeu suicídio. A revelação sobre a máquina já é mais surpreendente, ela na verdade era o demônio do controle. Essa eu admito que eu não esperava, já que nunca tinha aparecido um demônio com uma aparência tão humana, né? E as motivações dela têm a ver com o demônio da motosserra. No passado, o Pochita foi um demônio poderoso que era visto como um herói do inferno, o Chainsaw Man. Ele tem uma habilidade especial que é: os demônios devorados por ele não voltam a reencarnar e os nomes deles são esquecidos por todas as pessoas. A máquina pretendia usar esse poder para criar um mundo melhor, sem guerra, fome, doença ou morte. E todo o conflito com a máquina é resolvido ainda na primeira parte, na segunda ainda não tem nenhum mistério que vale a pena trazer aqui, mas também começou há pouco tempo, né? E coloca aí nos comentários o que você achou sobre esses mistérios, se você tem suas teorias sobre as revelações que ainda não surgiram, né? Qual você acha que é o melhor mistério de todos, qual a melhor revelação. Coloca aí nos comentários o que você acha, a sua opinião, e tchau, um beijo, até a próxima.